Segunda questão. Uma tela retangular com área de 2.400 cm² tem largura de 1,5 sua altura. Pergunta-se qual é a altura desta tela. Então, a altura é A e a largura é L. Como o problema diz que a largura é 1,5 sua altura, vamos tirar este L daqui e colocar 1,5 a altura. 3 dividido por 2, 3 meios é igual a 1,5 altura. E a área desta tela? Este lado, a largura vezes a altura, é igual a 2.400 cm². Como é que nós resolvemos isso aqui? O 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então A vezes A ao quadrado. O 2 passou para o outro lado multiplicando. 3A ao quadrado é igual a 4.800. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. A ao quadrado vai ser igual a 1.600. Queremos saber o A, a altura. Como está o quadrado, passa para o outro lado, operação inversa do quadrado, que é a raiz quadrada. Então a altura vai ser raiz quadrada de 1.600, que vai ser 40. Ora, a altura é 40 e a largura 1,5 a altura. Então a largura é 60. Terceira questão. Uma instituição dividirá uma quantia de R$ 1.200 em partes iguais para um certo número de carentes. No dia da distribuição, faltaram 3 pessoas e cada um dos presentes recebeu R$ 20 a mais. Qual era o número inicial de pessoas? Vamos fazer uma equação disto aqui. Isto é, R$ 1.200 era para ser dividido entre um certo número de pessoas, X. Porém, no dia da divisão, 3 pessoas faltaram. Então, 1.200 dividido por X menos 3. Está aqui, essa divisão tem que ser igual a 1.200 dividido pelo número inicial de pessoas, e não sabemos quanto é, só que R$ 20 a mais que receberam. Como é que nós vamos resolver esse sistema aqui de equação? Multiplicando o X por 1.200, multiplicando x menos 3 por 1.200, multiplicando x menos 3 por x vezes 20. Isto tudinho vai ficar x vezes 1.200, 1.200x. X menos 3 vezes 1.200 mais 20 vezes x menos 3 vezes x. Com isso, nós tiramos o denominador aqui de baixo, x menos 3 e o x. Vamos fazer esta distributiva aqui e depois esta distributiva aqui. Como 1.200x será igual a 1.200 vezes x menos 3 vezes 1.200 menos 3.600 mais 20 vezes x, 20x vezes x, 20x ao quadrado. 20 vezes menos 3, menos 60, vezes x, menos 60x. Ora, 1.200x, 1.200x do lado de cá. Como são iguais e os sinais são iguais, vamos cortar. O que é que sobrou? Menos 3.600 mais 20x ao quadrado menos 60x igual a 0. Está aqui a equação do segundo grau. Vamos rearrumar ela. Como? 20x ao quadrado menos 60x menos 3.600 igual a 0. Como é que nós resolvemos a equação do segundo grau? Achando as raízes, fórmula de Bhaskara. E as raízes desta equação é x, uma raiz menos 12 e a outra já raiz 15.
como estamos tratando como pessoas, número de pessoas, o negativo esqueça. Então, o x inicial, isto é, o número de pessoas inicialmente nesta divisão, seria de 15 pessoas. Quarta questão. Para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados, com uma cerca formada por 2 fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura deste terreno? Pois bem, a largura L, o comprimento C, e o dono cercou este terreno 2 vezes. Então vamos montar um sistema para calcular o comprimento e a largura deste terreno. Como? Nós sabemos que a área deste terreno é C vezes L. Então, comprimento vezes largura igual a 60 metros quadrados. E ele cercou este terreno 2 vezes. Isto é, nós temos o comprimento aqui com mais outro comprimento do outro lado, 2C. Só que ele passou 2 vezes. Então, fica 4C mais a largura com a outra largura, 2 largura. Ele passou 2 vezes, então fica 4 largura. Então 4C mais 4L vai ser igual a 64 metros de arame. Montamos um sistema aqui e vamos calcular o C ou o L. Pegando nesta segunda equação aqui de baixo, vamos isolar o C, o comprimento, como? O C vai ser igual, 4L está positivo, passa para o outro lado negativo. O 4C, o 4 está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo. Então o C, o comprimento vai ser 64 metros menos 4L dividido por 4. Vamos simplificar, 64 dividido por 4, 16 menos 4L dividido por 4 menos L. Então, o comprimento vai ser 16 menos L. E esse comprimento aqui, o C, vamos substituir nesta primeira equação aqui. Então, fica no lugar do C 16 menos L vezes L é igual a 60 metros quadrados. Fazendo a distributiva aqui, temos que 16 vezes L, 16L, menos L vezes L, menos L ao quadrado, é igual a 60. Passamos o 60, que é positivo, para o outro lado da igualdade, negativo. Então fica menos L ao quadrado mais 16L menos 60 igual a 0. Ora, vamos trocar o sinal aqui desses coeficientes aqui desta equação. Como o que for negativo fica positivo, então fica L ao quadrado menos 16L mais 60 igual a 0. Notemos que está aqui uma equação do segundo grau. Resolvemos pela fórmula de Bhaskara. Então vamos encontrar duas raízes. Uma vai ser 6 metros e a outra vai ser 10 metros. Então, nós vamos ter aqui que o comprimento vai ser o 10 metros e a largura vai ser os 6 metros. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura? 10 metros menos 6 metros igual a 4 metros.